primeiro tópico, que agradeço por vocês terem me dado esse momento inicial para expurgar os meus demônios, é que, infelizmente, a prática penal, e eu queria saber isso, inclusive de vocês, se vocês pensam a mesma coisa, mas, na minha opinião, a prática penal, principalmente no Brasil, ela é muito pouco fundamentada tecnicamente. E nesse contexto, eu posso falar tanto dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, e também do nosso legislador. Primeiramente, no que diz respeito aos tribunais superiores, a gente percebe, às vezes, teorias super complexas no direito, como a teoria do domínio do fato, que é basicamente chacinada em muitos dos julgados, como na própria ação penal 470, no julgamento do mensalão. Exato. No qual utilizaram uma teoria que serve para o ouvinte que não é exatamente do direito, uma teoria que serve para identificar qual dos concorrentes é o autor da ação penal. O STF utilizou essa teoria para presumir o dolo e o nexo de causalidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. E você percebe que a utilização dessas teorias super complexas, muitas vezes, vem de uma certa falsa erudição que ministros dos tribunais superiores, é claro que não todos, mas muito frequentemente, utilizam para oferecer um pseudo-fundamento para uma decisão que, na verdade, ele já tomou muito antes de fundamentar. E a gente percebe isso também em outros temas. Quando a gente observa a aplicação do princípio da insignificância pelos tribunais superiores, para quem não é do direito, de novo, o princípio da insignificância basicamente diz que o direito não pode cuidar de bagatelas. Se o direito penal for utilizado no furto de uma caneta, do furto de um bem que tem um valor patrimonial muito baixo, o processo vai custar muito mais do que o prejuízo da vítima, então outras formas de composição de conflito são mais interessantes. Quando o STF vai aplicar esse princípio, ele cria 4 vetores, que parece a coisa mais moderna e complexa do mundo. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Pois bem, os 4 requisitos falam a mesma coisa com palavras diferentes. É impossível diferenciá-los. Mas cai na prova, né? Cai na prova. E eu tenho que... Tem que saber os 4. E tem que saber os 4. Não, e a maior raiva vem justamente do fato que eu tenho que ensinar uma barbaridade dessa aos meus alunos. Tem que decorar também. Exato. Porque não, veja, mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, ofensividade e periculosidade não são termos técnico-jurídicos. Eles dizem a mesma coisa, só olhar no dicionário. Reduzido grau de reprovabilidade. Olha, em um direito penal do fato, que pune o indivíduo pelo que ele faz e não pelo que ele é, a reprovabilidade vem justamente da ofensividade da conduta ao bem jurídico. Os 3 primeiros disseram a mesma coisa. O 4, inexpressividade da lesão. Veja, inexpressividade da lesão é falta de ofensividade ao bem jurídico, que é falta de periculosidade. É a mesma coisa. A mesma! Nada muda. É impossível dizer, observar a decisão e dizer, olha, nesse caso faltou o requisito 3. Não tem essa. Porque, na verdade, esses requisitos são só para preencher modelo de sentença, para dar uma pseudo-erudição para coisa. E eu acho que é justamente isso, né, que o Chiquinho tá trazendo pra gente, né, essa falsa erudição, né? Porque basicamente o princípio da insignificância é isso. Eu tenho uma conduta que, na questão de lesar o bem jurídico, ela é ínfima, que é aquela lesão, né? Sim. Né? Eu, sei lá, ingressei num estabelecimento comercial, um supermercado, e subtraí de lá um biscoito, né? Gente, o biscoito é R$2. O que é aquilo frente ao patrimônio daquele supermercado? E aí vem o STF, tem que ver aqui todos esses requisitos e tal. Exato. E são requisitos que dão uma falsa... E esse é o meu ponto principal. Eu acho que essa vai ser, de certa maneira, o ponto tonal aqui de toda a minha exposição do cast. Dá uma falsa cientificidade à decisão, quando, na verdade, o princípio da insignificância deveria ser uma fórmula um pouco mais aberta que o juiz adaptaria ao caso concreto. Mas por que adaptar fórmulas ao caso concreto é muito difícil? Porque você não pode criar um modelo de sentença que é preenchido pelo estagiário e o juiz não precisa nem ler, né? Hoje com PJE, com procedimento eletrônico... Assinatura no token. Exato. Nem assinar o juiz precisa. E esse é o ponto fundamental
do meu descontentamento com o direito penal. É a pseudocientificidade que os tribunais superiores tentam dar às suas decisões, quando, na verdade, a técnica é justamente abandonada em prol ou da política ou da facilitação do trabalho. Ah, não, vou deixar uma fórmula aqui, olha só, eu vou criar os requisitos, aí vou colocar em todo o modelo. Aí o estagiário pode falar, os requisitos foram preenchidos, ou os requisitos não foram preenchidos. E eu não preciso adaptar e dizer o direito ao caso concreto como supostamente todo o juiz deve. E aí surge, no meio do caos, né, o caso Ana Hickman. Cara, quando eu cheguei no hotel, que é um hotel de luxo aqui em Belo Horizonte. Passei minha noite de núpcias lá. Não, o hotel é maravilhoso, cara. Hotel espetacular. Aquele circo armado. Já tinha imprensa. Já a Polícia Militar já estava lá, lógico. O Rabecão não tinha chegado. O nosso pessoal de local já tinha chegado, os investigadores. Então, eu cheguei mais ou menos junto com a perícia. E, cara, aí você imagina um local de crime, um hotel. Entendeu? Grande, complexo. A imprensa estava no local do crime? Não, eles estavam no térreo, né, do hotel. Não deixaram ninguém entrar? Não deixaram ninguém entrar. Então aí você imagina um local de crime, uma cena de crime, né, imediata, enfim. Um hotel muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Eu já tentei começar a pescar o que estava acontecendo, né? Então eu peguei um investigador, nossos investigadores aqui em Minas, né? Tem outras carreiras, né? Eles chamam de inspetor de polícia no Rio de Janeiro, né? Sim. Enfim, eles são muito experientes, os que trabalham no homicídio, já estão lá há muito tempo. O pessoal lá é diferenciado. É diferenciado. Então eu já cheguei direto pro investigador, me explica o que aconteceu. Ele já me deu um cenário mais ou menos do que tinha acontecido. Falei, tá. Muito mais ou menos, cenário muito mais ou menos, porque o fato, só pra vocês entenderem, ele aconteceu em 2 dias, o evento se deu em 2 dias, em 3 ambientes diferentes. Ó, dá um podcast de 4 horas pra gente conversar sobre o caso. Com certeza. Só que você já falou aí de 4 horas. 2 dias, já tô pensando, o cara devia estar perseguindo ela. Ele estava. Deixa eu dar uma préviazinha assim. Ele, na verdade... O morto, né? O autor. O autor do encarceramento, do sequestro, né? Porque houve um sequestro, houve um encarceramento. Ele é de Juiz de Fora. E ele nutria um sentimento pela Ana Hickman, um sentimento doentio e tal. E ele vende tudo. Vende todos os seus pertences. Porque era uma pessoa mais simples e tal. Vende tudo que tinha. Compra uma passagem só de vinda, né? Para Belo Horizonte, compra um revólver 38, pesquisa lá qual que seria a arma mais eficiente para causar, para matar, tem entre aspas, né? Não, o que a gente conseguiu extrair do celular dele. 38 mata? Qual é melhor? 22 mata? Qual é a melhor munição a ser usada? Então ele prepara aquele cenário todo. Tem toda uma preparação. Tem toda uma preparação. Ele vem acompanhando a Ana Hickman em tempo real, porque ela publicava tudo. Então, a história eu me lembro que ela veio para fazer um evento aqui de moda, venda de produtos, também no Belvedere, no mesmo local. Então ela postou tomando café, postou dentro do aeroporto, inclusive ela postou minutos, 3 minutos antes dele entrar. Eu tenho toda a ação foi cronometrada pelas câmeras de segurança do elevador, porque não tinha no corredor. Então, assim, 2, 3 minutos antes dele entrar, ela posta, olha, fiz o cabelo. Só que eu não sei fazer maquiagem. Tô esperando chegar o maquiador. Aí ele entra. Ele sobe e entra. Enfim. Ele se passou pro maquiador? Ele entendeu que naquele momento haveria uma possibilidade de... ele entrar. Mas ele tinha estudado anteriormente os passos. É uma longuíssima história, hein? Cara, é fã mesmo, né? Fã. Olha, é tão interessante que essa investigação foi tão interessante que o start dele, e ele acreditava de fato que havia um vínculo com a Ana Hickman, porque ele postou no Facebook, ainda não tinha Instagram na época, que ela saiu com um vestido, eu tenho a foto desse vestido, um vestido amarelo, todo de renda, postou uma coisa assim nos comentários, nossa, você tá linda, numa quarta-feira. No domingo ela aparece num programa de manhã, que era o programa dela na Record, com esse vestido. Ali ele acreditava, e a família sabia disso. Ali ele acreditou que ela correspondeu à paixão dele. Entendeu?
A família sabia disso. Cérebro humano é... E aí foi gerando toda aquela paixão, ele programou, enfim, uma luta. Ele teve uma luta muito, muito bruta mesmo, muito, muito violenta com o cunhado da Ana Hickman. Quando ele entrou, tava o cunhado e a Ana Hickman dentro, né? Então vamos lá, o que acontece? Ele, enfim, conseguiu, ele estudou todos os passos. Eu tenho nas câmeras do saguão, você vê a Ana Hickman entrando, você vê ele seguindo atrás, a Ana Hickman vai no balcão conversar alguma coisa, ele segue, em sequência ele vai no balcão pegar a informação, ele fez um estudo muito interessante. E aí, nesse momento que ele sobe, o cunhado da Ana Hickman, que é o Gustavo, vem com a mala para deixar a Ana Hickman e a esposa dele esperando o maquiador. Deixar as mulheres dentro do quarto. Ele fala, vou deixar vocês à vontade. E aí ele, já seguindo, né? Toma de sequestro o Gustavo e entra pra dentro do quarto com os três. Aí tem aquela cena dos três sentados na cama e ele começa a fazer ameaças com revólver, roleta russa. Ele começa a ter um monte de devaneios, você me ama, por que você me largou? Eu conheço seu filho é lindo. Aquela coisa bem... Ele chegou nessa roleta russa a tentar disparo? Na roleta russa, não. Aí o que acontece? Nessa ameaça, Ana Hickman dá um desmaio, ele perde a conexão com a Ana Hickman, ela desfalece. E aí ele dispara, sequencialmente. E a Ana Hickman desfalece no braço da cunhada. O disparo não acerta a cabeça e acerta o braço da cunhada. E vai atravessando o corpo, falando de forma bem simplista, atravessando o corpo, parando na femoral, perto da femoral. Pra quem não sabe, né, você tem o trajeto, né? Exatamente. Trajetória do projétil da arma de fogo, né? Ele tudo nos autos desenhado, o ângulo de disparo, tudo perfeitamente desenhado nos autos. E aí ela sofre o disparo e o Gustavo, aí ele começa a reagir. Só nesse momento que ele reage. Ele pega a arma e grita, corre. As duas saem do quarto, a porta fecha sozinha, trancando. Hotel, né? A esposa dele cai no chão, porque ela anda poucos passos, cai no chão, Ana Hickman sai e vai pro segundo andar. O segurança e o cabeleireiro, o maquiador, que de fato estavam subindo, e o maquiador já tinha visto aquilo acontecendo, chamou o segurança, pegam ela e levam ela pro hospital lá próximo. Enquanto isso, os dois lutando. No quarto, trancado, lutaram cerca de 6, 7 minutos, né? Uma luta muito violenta, que deixou muita marca no corpo deles. E ao final, o Gustavo consegue, com os dois no chão, efetuar 3 disparos na nuca do agressor. A grande questão que ficou na época é se houve um excesso. Aí o pessoal falava de escusa. Cara, foi uma legítima defesa clássica. Aliás, por sinal, isso gerou no pacote de crime alguns artigos que nem passaram a época, que foi conhecido como a legítima defesa da Hickman, ou Lei Ana Hickman. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Mas foi distorcido do evento. O evento foi legítima defesa clássica. Por quê? No conjunto, na dinâmica do crime, eu consegui demonstrar que ele disparou enquanto eles estavam em luta. Não houve uma dominação, entendeu? Não houve aquele momento de dominação. Cessar a agressão injusta. Não cessou. Ele foi progressivo, ele pediu pra parar, ele lutou depois que ele disparou. Foi mais que isso, foi progressivo, entendeu? Então, assim, tecnicamente estava muito bem desenhado. Pra você entender a dinâmica do crime, é complexo. Tanto que foi um fato complexo. Mas, claramente, uma lei vítima de defesa clássica. E aí, enfim, fiz o relatório final, né, com toda a liberdade mesmo, que o delegado de polícia tem que ter, com a fundamentação jurídica e fática que o delegado tem que ter, porque a base é trazer o mundo real para o mundo jurídico. Entendi que ele não cometeu aquele fato, ou cometeu sobre um excludente, né, na verdade. O promotor entendeu por bem denunciá-lo. Uma denúncia simples, muito simples. Eu li a denúncia, era bem simples, direta, objetiva. Mesmo porque se ele entrasse muito na técnica,
não daria nem para determinar qual disparo foi, porque eram 3 disparos, qual que causou a morte. Enfim, tinha uma gama de questões técnicas sendo discutidas. Não estou falando nem de jurídicas, estou falando de investigativas e técnicas, que não davam para, né, na transição, falar, não dava. A juíza absolveu sumariamente, né? Sim. Na fase de pronúncia. Na fase de pronúncia. As pessoas às vezes me perguntam, mas você não acha que ele não deveria ter denunciado? Você não... Eu acho que ele deveria ter denunciado. Tá correto. A opinião dele ali na hora também, né? Sim, mas o modelo não é... A denúncia é no seguinte sentido. Há uma fumaça, né? Há uma aparente legítima defesa. Vamos trazer ao crivo do contraditório, mesmo porque o tribunal do júri não... O rito do júri não permite essa absolvição, tem a fase adequada. Para só lá pedir absolvição. Eu não teria problema. Acho que tecnicamente estaria perfeito. Mas, enfim, não foi isso. Não foi a escolha. E entrou para... foi denunciado e absolvido. Houve o recurso. Após recurso, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos termos do meu relatório final. Aproveitando, conta então daquela prisão que nós fizemos. Essa é boa. Foi bacana, essa foi bacana. O Jonas, só pra também contextualizar, o Jonas, depois de Arinos, foi pra Confins. E eu estava em Pedro Leopoldo, pra quem não sabe. Confins faz parte da comarca de Pedro Leopoldo. Não tem fórum em Confins. O fórum é de Pedro Leopoldo, é a cidade de 10 minutos. Jonas morava em Pedro Leopoldo, a gente ficou muito amigo nessa época. E a gente sempre se ajudava nas investigações. Eu tinha uma investigação de homicídio, 2 autores identificados, entraram num bar, mataram um cara, beleza. Aí, eu consegui o mandado de prisão dos 2. Por algum motivo, eu tava sem investigador nenhum na delegacia, e eu liguei pro Jonas. Falei, Jonas, eu tenho que prender o fulano e fulano. Eles moram aí em Confins. O Jonas, bora, vamos catar no dente. Pra quem acha que delegado fica só em gabinete, né, cara? Polícia Nada civil disso, é bicho. polícia civil, cara. E isso que é o bacana da profissão, né? Você tem essa parte de Isso. gabinete, mas, pô, você vai pra quiser, rua e vai na hora. Vai. E tinha um sargento que morava lá, que era um P2, e era o sargento Moisés. Se estiver ouvindo, abraço aí, gente boa pra caramba. Demais. E eu acho engraçado que o sargento Moisés, ele tinha um jeito de falar, ele tinha uma vozinha assim, que podia estar triste, podia estar feliz, a vozinha não mudava. Ele falava assim o tempo todo, doutor Daniel, doutor Jonas, era muito engraçado. Aí, tava eu dirigindo, Moisés no carona, e a gente andando pela rua, pra prender o John Raí, o nome de um deles, e o outro era o Keké. Confins é tão pequeno, né, Boa, que eu acho que a gente não andou 1 minuto de viatura. Foi algo assim, desse nível, Gabriel. Olha como é que a gente prendeu o John Raí. Eu dirigindo, o sargento Moisés do meu lado, a gente andando, ele conhecia bem a cidade, Jonas também. Aí ele falando, pão, doutor Daniel, quando sou quente, tal, andando, pão. E ali, ó, o John Raí andando de bicicleta. É o John Raí, para o carro. Aí saiu o John Raí, mão na cabeça. Mão na cabeça. John Raí, mão na cabeça. Você tá preso. Aí pegamos o cara, bicho, autor de homicídio, andando de bicicleta na rua, cara. De boa, É a cara de Confins, né? Exatamente. Aí o outro tava no Lava Jato, né? Isso. O outro, Mas essa história a gente ri até hoje, né, Jonas? Até hoje, cara. Até hoje. Foi muito engraçado que o sargento, uma tranquilidade, mesmo tom de voz. John Raí, ali na bicicleta, mão na cabeça. John Raí. Às vezes, visualizando todos os problemas que a persecução penal e o direito penal tem hoje, fica parecendo que eu sou um pessimista, que só vejo desgraça no horizonte. Mas, pelo contrário. Eu sou um otimista quando eu penso na polícia, principalmente na polícia judiciária. Por quê? Hoje, os policiais que entram nos atuais concursos são, em sua maioria, pessoas sérias, técnicas, que querem fazer um bom trabalho utilizando realmente a técnica jurídica para poder cumprir a sua função. Sob esse ponto de vista, eu acredito que nós precisamos da conscientização de que o sistema punitivo precisa ser conduzido, primeiro, com a técnica jurídica que respeita os princípios constitucionais, que é fundamento da própria punição. Segundo, com um combate, entre aspas, um combate ao crime que segue o substrato científico da criminologia. Um estudo interdisciplinar das determinações do crime, do criminoso,
da vitimologia e do controle social. E isso está chegando cada vez mais à polícia e aos mecanismos de controle. E é fácil ser otimista, inclusive, quando nós observamos a polícia de 20, 30 anos atrás, uma polícia normalmente voltada para um combate bélico e pouco inteligente, e a polícia de hoje, com qual eu tenho contato, seja como advogado, seja como colega, enquanto professor dos cursos preparatórios em que eu atuo, que é uma polícia técnica, engajada e em fazer um trabalho inteligente sobre todos os pontos de vista da palavra. Então, eu vejo com bons olhos o futuro da polícia judiciária, é claro, se naquela discussão que nós tivemos, a polícia for vista como uma entidade técnica e que tem o papel precípuo de cuidar das garantias institucionais, seja da sociedade, em fazer valer a persecução penal com respeito constitucional, seja, é claro, dos envolvidos com o ilícito penal, não só o próprio criminoso, como também a vítima e toda a sua família. E isso a gente faz com técnica e com ciência, e não com violência. É isso. Que lindo. Show, eu não tenho nada a acrescentar. Nada. Bom demais. Chiquinho, meu rei. Obrigado. Cara. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a primeira notícia que eu tive nesse evento foi o seguinte: houve um envenenamento num restaurante no Buritis por causa de veneno para rato. Foi o primeiro ponto que eu tive de informação. Porque o presidente da associação de bairro me ligou, que hoje, inclusive, é um vereador aqui de Belo Horizonte. É o Braulio, né? Braulio Laro. Na época, era presidente da associação, me ligou e falou: olha, eu tinha essa interação muito dinâmica com a sociedade, via rede social, via grupo WhatsApp, eu sempre participei muito. E ele me liga: olha, tem uma situação assim. Eu falei: tudo bem, deixa eu ver. Eu tava de férias também. Liguei pro meu plantonista, falei: dá uma levantadinha no Reddit aí, vê se tem alguma coisa e tal. Nada. Eu falei assim: nada. Ele: nada. Aí ele foi, gravou um vídeo e tal, explicando, porque gerou uma certa comoção no momento. E aí, eu achei que era um sábado. Sábado, exatamente, sábado pra domingo. Na segunda-feira, eu recebo um procedimento. O meu chefe, meu regional, que era um delegado acima aqui, o Dr. Romo, me liga e fala: olha, tem 2 copos no ML, 1 ou 2, se não me engano, 2. E tem uma suspeita de intoxicação, a gente não sabe a origem. E olha que interessante. Como não tem origem, vai ficar pro barreiro. Não era pra ser meu também, como a Ana Henrique não era pra ser minha. Vai ficar no barreiro, porque o ML é na área do barreiro. E aí, a maioria de pessoas de férias, eu voltando na segunda de férias, os colegas todos de férias, pra quem caiu? Pra mim. De novo. E não era pra ser meu. Territorialmente, poderia falar, depois a gente entendeu o que aconteceu no meu bairro. Mas, se for pensar, era até da consumidor, porque era matéria especializada. Mas, enfim, não era pra ser meu. Mais um caso que não era pra ser meu. E acabou caindo. O regional de férias, outros delegados de férias, estava só eu e a doutora Virgínia, que era mais antiga. Ela falou: não, esse é seu, tá? Resolve aí. Eu falei: Virgínia, tá bom. Bota na conta do aspira. Foi tipo assim mesmo. Foi desse naipe. Eu falei: não, beleza, manda pra cá que eu resolvo, deixa comigo. Mas assim, muito inocentemente, entendeu? Diligência preliminar e tal. Aí o negócio começou a pipocar. Os familiares das vítimas começaram a manifestar em rede social. E aí, isso foi segunda, terça. Na quarta-feira, eu recebo do pessoal do ML uma notícia seguinte: olha, um envenenamento por dietilenoglicol, que é a substância que a gente encontrou ao final da investigação. E aí, a gente vai à fábrica para entender se havia essa substância lá. Nós encontramos a substância. E aí desenvolvemos uma investigação extremamente complexa, baseada assim, não havia uma técnica pronta para aquele tipo de investigação, porque, novamente, qual que era o cenário do crime? Uma fábrica. Era uma fábrica. Cerveja artesanal, que é algo recente, né? Pois é, mas eles falam artesanal, mas o tamanho dela é gigantesco. São 4 galpões gigantescos.
artesanal é um modelo delicado de se indicar. Era grande. Tudo que tá fora da Ambev fala que é artesanal. Era muito grande, muito grande. Então, o cenário do crime, a gente conseguiu entender que não era uma contaminação pontual, que era uma determinação, que era uma contaminação de um conjunto, né? Com o uso de algumas marcas. A gente foi a Brasília. É um caso bem complexo também para se desenhar. E achamos, após muito trabalho pericial e investigativo, muito trabalho químico, físico, de todas as matérias, a engenharia, o laboratório de química, tivemos a ajuda do corpo do Centro Nuclear Tecnológico da que fica na UFMG. A gente teve a ajuda de muita gente, do Corpo de Bombeiros, muita gente, um caso muito complexo, que ainda tá em andamento, né? Mas a gente conseguiu ali delimitar o que aconteceu, como aconteceu, com quais substâncias aconteceram e quantas pessoas foram contaminadas. A gente teve uma atuação paradigma. A verdade é essa. Já aconteceram outros casos depois da BAC. Alguns casos de contaminação pontual. Teve um caso recente, a Juiz de colega... Fora? Não, teve um aqui próximo. Juiz de Fora também. Matheus Leme, Matheus Leme, Juiz de Fora, no Espírito É Santo. a mesma coisa? Mesma coisa. E todas as vezes que as polícias... A nossa polícia é mais fácil. Por exemplo, a colega ligou. Aliás, eu vi que ela estava com caso, eu liguei para ela. Ela, olha, tô precisando de ajuda nisso, na materialidade. Falou, então você vai no ponto tal, tira o sangue quando foi colhido na primeira... Enfim, dê a instrução. das Tudo pedras, que você né? fez ali, né? Ela fez e achou a materialidade. Tava Bom um problema. demais. O pessoal do Espírito Santo, mesma coisa. Encontrou uma contaminação, veio beber da nossa fonte aqui no Instituto de Criminalística para pegar os parâmetros. Porque, só para você entender, isso aqui é água. A gente sabe que é água, mas prova quimicamente que é água. Você vai ter que... Vai ter que pegar substâncias Exatamente, aqui, você vai ter que balizar, oxigênio e tal. entendeu? Então, assim, a gente teve que criar um parâmetro investigativo para recolher aquele tanto de gente, fazer o caminho da cerveja. Não tem o caminho do dinheiro? Tem o caminho da cerveja também. Tem, ué. Da fabricação, Ela né? veio de onde? Você comprou onde? E pega a notinha. Quais Você são os bebeu materiais? onde? Isso, lá atrás. Eu fui lá atrás. Eu achei esse dietileno glicol lá em Santos. Lá de onde é que ele veio. Lá no início. E eu vim fazendo o caminho dele até chegar no copo da vítima. Eu E tinha fiz um o caminho. buraquinho, não tinha? Tinha. Eu vi na televisão isso na época. Ali foi mais um ponto ali foi o que chamou mais atenção, porque é visual. Que é visual chama atenção. Claro. Mas tinha mais ponto de contaminação. Trabalho muito complexo, sabe, Daniel? Muito complexo. Eu vou te falar, você fez uma investigação que outras polícias vão querer aprender. Porque Sim. fatalmente isso vai acontecer. Como aconteceu em Matheus Leme Sim. e no Espírito Santo. Se isso acontecer de novo, vão te procurar, pode saber. Eles vão procurar a chamado polícia leading civil, case, né? Exatamente, é o caso paradigma. Claro. Eu sou uma engrenagem da Polícia Civil e eu tenho plena consciência disso. Não, claro, mas a expertise tá na sua cabeça. Sim. Isso é bom também. Sim, as pessoas atuaram ali no modelo, os médicos legistas, a dedicação, cara, para encontrar, não foi simples. O laboratório de química da Polícia Civil, gente, é um negócio que é uma carreira policial também, Exato. que as pessoas esquecem. Perito, né? O perito Vamos é uma chamar carreira o perito aqui, hein? muito interessante. médico legista também. O com médico certeza. legista são carreiras policiais que, quando são indivíduos que se destinam à investigação e se dedicam à investigação, interagem com os outros membros da investigação, cara, é um trabalho. É a BAC. Exato. É o BAC. Exato. Eu tive o prazer de investigar um feminicídio. Em 6 dias a gente conseguiu prender o cara. E eu dei uma palestra numa faculdade e eu coloquei todos os personagens da Polícia Civil nesse caso. A importância da escrivã dos investigadores, do investigador do local do crime, Sim. do perito que foi lá, do médico legista que colheu o DNA. Ou seja, cada um foi fundamental para a condenação. E o juiz do júri elogiou muito a Polícia Civil nesse caso. Você vê como é que a gente não trabalha sozinho. Não trabalha. Cada um é fundamental. Pra quem tá acompanhando a gente aí, o Daniel deu mais detalhes desse caso no primeiro episódio, né, Daniel? Falei, Falou desse pode caso crer. no primeiro episódio. Esse foi muito marcante. É interessante, as carreiras policiais, né? Nós somos várias carreiras. Nós, policiais civis, nós somos vários. Nós temos escrivão,
o investigador, né? O delegado, que é a figura clássica, o médico legista, o perito criminal ímpar. Mas, assim, e aí você abre os leques, como nós abrimos como delegado, eles abrem os leques dele também. Eles têm um engenheiro, eles têm o químico, tem o bioquímico, farmacêutico. E nesse caso, Barker, eu te falo que eu usei, assim, sei lá, 70%, 80% das especialidades. Por quê? Eu precisava do engenheiro para entender a estrutura, porque é ele que achava, vamos dizer, o buraco. Mas eu precisava do químico para ter certeza que aquele buraco estava trazendo um elemento tóxico, e por aí vai. Então foi muito complexo. Finalizei o caso Barker. Na época, chegou uma pessoa pra mim, né, e disse assim, olha, tem um vereador lá na cidade que ele ganha todas as licitações. As empresas dele ganham todas as licitações. Aí ele falou o nome do vereador, o nome da empresa. E tchau. Aí eu disse, cara, o que eu faço agora, né, Gabriel? Como e aí? Eu vou descascar esse abacaxi Como é que agora? eu vou descascar? Na academia de polícia, vocês fizeram academia depois da minha. Teve aula de lavagem, Gabriel? O que é isso? Que é isso, né, cara? Nem de roupa. lavagem? Nem de roupa, né? Parecia que lavagem era algo... Né, isso é Só crime da federal. Polícia É. Federal, É. Lavar dinheiro. Não existia. Não. Não existia. Aí, cara, eu recebi aquilo lá. E aí que entra essa história, cara. Eu fiquei emocionado. Falou isso aí. Eu nem lembrava, Cara, obviamente. eu lembro, assim, vívido na minha Aham. mente, sério. Tô falando sério. Eu lendo esse livro Só de que lavagem. tem um detalhezinho que eu não contei. Não sei se eu conto. Você não fala nomes. Não é nomes, mas a questão da sua segurança pessoal. Que você tava Uhum. dentro de um plantão policial, cheio de policiais, e por causa dessa investigação, Aham. usando colete. É. Colete lá. Ah, Eu você falei foi assim, numa Jonas, reunião uma vez na cidade administrativa de colete. eu Jonas, lembro. você tá de colete, que é isso, cara? Aí você É. me contou essa O questão contexto. dessa investigação. É. Eu falei, Ah, pode poxa, falar, né? Teve uma ameaça, né, Jonas? Teve. Isso incomoda. É, É que eu incomoda. falo, tem o crime de pobre e o crime de rico. É. Você atacou o crime De rico. Exatamente, cara. E o detalhe: essas pessoas que estavam sendo investigadas eram amigas de policiais. Entenderam? Aí não pode falar nome, não. Não. Então é o seguinte: o que acontece? Mas isso é muito comum, porque são pessoas que a gente considera que é da sociedade, frequentam bons O restaurantes. famoso cidadão de bem. Famoso cidadão de Eu bem. odeio essa expressão. Exatamente. Então é o cara que a comunidade confia nele, que a comunidade procura, aquele político famoso. E era um político que ele tinha a plena convicção que ele mandava na cidade. Tanto que a prisão em flagrante, cara, ocorreu no pátio da prefeitura quando ele estava comprando os licitantes. Cara, Era de revoltante. E aí a pessoa que me passou a informação disse, olha, segunda-feira vai ter licitação, ele vai comprar as pessoas lá no pátio da prefeitura, como ele sempre faz. E aí eu cheguei lá com uma equipe e tal, a gente avaliou a situação, vi que ele estava lá negociando mesmo com o pessoal, e eu vi que teve uma licitante que não participou da conversa. E aí eu cheguei lá, me apresentei como delegado para ela e falei. Aí foi aí que começou a mudar então o cenário, viu, Gabriel? Eu falei para ela, me apresentei, por isso é muito importante. Se tu vai tomar um ato como policial, né, tu tem que formalizar isso, tem que verbalizar isso. Disse pra ela, olha, eu sou delegado de polícia, mostrei distintivo, meu nome é Jonas Tomasi, e eu queria saber da senhora se alguém lhe ofereceu propina para a senhora não ganhar essa licitação. Ela disse assim, sim, fulano de tal me ofereceu propina. Cara, quando ela falou aquilo, eu não acreditei, né, Enche cara? o peito de alegria. Aí né? eu disse, não, agora a coisa vai. Aí eu liguei pro meu tira, né, disse, ó, pode ir lá, prende o fulano, que ele tinha saído lá da prefeitura, ele viu a minha presença, ele viu a minha pessoa lá, ele saiu, né? E aí eu, dentro da prefeitura mesmo, reduzi a termo o depoimento da testemunha na hora. É o famoso princípio da oportunidade. você fez uma espécie de requisição administrativa dos equipamentos da prefeitura. Na hora. Requisição administrativa, foi na hora. Né? Chamei o procurador do município, olha, tá acontecendo tal coisa, tá tendo uma fraude em licitação aqui, eu preciso resolver isso agora. Cara, na hora eles deixaram. Daí fiz a oitiva dela na prefeitura mesmo. E aí ela assinou, né? Eu gravei, tudo direitinho, cara. E isso aí repercutiu lá na frente, quando eu fui ouvido lá no juiz investigava o tráfico de drogas. Nossa, prisão, entrevista na televisão. Nossa, olha aqui a droga apreendida. Sorte, cara, que nenhum repórter perguntava pra mim assim, tá aí, e quantos reais tu bloqueou na conta desses alvos?
Entendeu? Cadê o patrimônio? Que Cadê ele o patrimônio ali? amealhou com essa É. prática ilícita, cadê? Exatamente. escondido. Então, assim, olha a grande falha que a gente comete nas investigações ao não olhar para o lado financeiro. Aí o que acontece? A gente sabe que colocando esse criminoso de rua dentro do presídio, talvez ele vá conseguir angariar mais criminosos para a rede dele. Então, assim, o cenário hoje, todo mundo já sabe disso. Quando a gente falava isso em 2013, 2014, o pessoal ainda ficava na dúvida, né, Gabriel? Não, vamos só prender, o trabalho da polícia é esse, tal. Agora não. Qualquer palestra que eu vou dar, qualquer treinamento que eu vou dar, todo mundo já fala a mesma coisa. Não adianta só prender o cara. A gente tem que bloquear os bens da organização criminosa. Então, assim, já tá na cabeça dos policiais isso. Beleza, então, show de bola pra nós. A gente já convenceu os policiais que é importante bloquear o patrimônio. Agora vem, Gabriel, a outra virada de jogo. Como fazer isso? Exatamente. Como fazer isso? Aí o que a gente fez? Em 2016, depois dessa longa investigação, né, de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes em licitações, corrupção ativa, passiva, falsidade ideológica, né? A lavagem sempre está conciliada com a falsidade ideológica, né? A gente vê isso em todos os casos. Emissão de notas fiscais frias, fraudes tributárias. Então, tudo isso eu fui vendo, Gabriel, durante a investigação. Práticas comuns, criações de empresas fantasmas, só para participar de licitações. Sim. Extremamente comum essa prática criminosa. Cara, eu fiquei 2 anos como titular na Delegacia de Combate à Corrupção e isso tem demais. Foi uma escola para ti, né, Gabriel? Escola, total. Foi escola. Total. E assim, de você pegar as criações de empresa fantasma, né? Simplesmente para participar de licitação, é o mesmo dono, de fato, Sim. coloca outras pessoas, como Testa de Ferro, né? Sim. Como Laranja, mas é dele. A É gente interessante quando você vê o endereço da empresa, né? Um banheiro. Sim, Sim, não, a gente sim. fez uma investigação em João Molevade ano passado, que era justamente a questão o empresário se aproveitando das facilitações de licitação Sim. por causa da pandemia, do Covid, ele com as empresas dele de peças automotivas, Sim. pneu, Sim. né, radiador, esse tipo de coisa, começou a participar de licitações no exterior do estado, a própria empresa, só que em nome de laranjas. Entendi. Só que ele deu um vacilo. Ah, Qual que era o vacilo? Ele era o representante dessas empresas nessas Nossa licitações. Senhora. Então, ao mesmo tempo que ele ia com a empresa que estava no nome dele, ele ia representando as outras empresas que estavam no nome de terceiros. nossa. Sabe, Mas ele é um você- cara de pau, né? Mas peraí, Cara ué, de você pau. O tá bom é fazendo isso, né? tudo. Você pega a E aí falha você do fala, cara. Esse cara a gente apreendeu muita coisa, bloqueou Sim. dinheiro e tal. Sim. A gente chegou a apreender uma BMW X6 desse camarada. Que isso, cara. Lá Tá em João vendo? Molevade.